Sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. Eu quero te convidar nesse momento para participar comigo desse momento devocional que nós sempre tiramos para o Senhor juntos. Eu quero compartilhar uma palavra convosco hoje que está baseada em Gênesis capítulo 3, do verso 6 ao 13. Eu irei fazer a leitura e quero que vocês acompanhem. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Eu quero compartilhar convosco uma palavra sobre os resultados imediatos da queda do homem. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, que é o livro dos começos, nós temos o começo do pecado, porque aqui nós temos o primeiro relato sobre o pecado na Bíblia, ou seja, na perspectiva humana, o pecado começou em Gênesis, lá no Éden. E aqui o primeiro pecado, na teologia, ele é chamado de o pecado original. Então, o pecado de Adão e Eva será estudado agora através da palavra e nós iremos verificar quais foram as consequências que acompanharam a rebeldia do primeiro casal. Então, vamos acompanhar qual foi o primeiro resultado que acompanhou a transgressão de Adão e Eva em relação à palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus havia estabelecido um mandamento. Deus havia dito: Adão, você vai comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então Deus criou seres morais e estabeleceu uma ordem. E a ordem era que o homem podia comer livremente de qualquer árvore, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui nós temos o homem fazendo exatamente isso. Nós temos o homem desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore proibida. E a primeira consequência imediata que acompanhou a conduta vergonhosa e desobediente de Adão e Eva se chama vergonha. E isso está no versículo 7, quando diz que Adão e Eva tiveram seus olhos abertos e perceberam que estavam nus. Por isso fizeram folhas de figueira para si como aventais. O interessante de observarmos aqui é que a sensação de vergonha que foi imposta pelo pecado, ela é diametralmente
oposta à sensação de inocência que o primeiro casal tinha na presença de Deus. Então existe uma grande diferença entre viver em santidade e no pecado. Quem vive na santidade nos dias atuais sabe que foi justificado por Cristo. Quem vive em santidade, quem vive na presença de Deus, sabe que é inocente porque a inocência de Cristo foi imputada na sua vida. Nós não somos inocentes por natureza, mas sabemos que hoje fomos justificados e a inocência de Cristo, a justiça de Cristo, essas qualidades da vida de Cristo foram imputadas à nossa própria vida. E hoje nós experimentamos essa inocência e essa sensação tão maravilhosa porque Cristo levou a nossa vergonha sobre a cruz. Então, a primeira coisa que o pecado provocou na vida de Adão e Eva foi a vergonha. E quando o homem peca, ele se sente envergonhado diante do Deus Todo-Poderoso e Santo. Porque é impossível que nós pequemos contra um Deus que é santíssimo e não sintamos vergonha das nossas falhas e dos nossos erros tão vergonhosos. A segunda consequência que acompanhou o comportamento que desonrou a Deus de Adão e Eva se chama medo. Isso está registrado no versículo 8, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão e Eva se esconderam da presença do Deus Todo-Poderoso atrás das árvores do jardim. O interessante aqui é que Deus colocou as árvores no jardim como ambiente para a humanidade desfrutar de comunhão com Ele. E agora, o que Adão e Eva estão fazendo? Estão utilizando as árvores para fugir da presença de Deus. Ou seja, aquilo que Deus criou para nós usarmos para a glória dele, nós usamos para desonrá-lo. Por exemplo, o nosso próprio corpo, a sabedoria, a ciência, a medicina, coisas boas que Deus criou para nós usufruirmos, nós usamos para desonrá-lo. Ao invés de nós glorificarmos a Deus com tais coisas, nós fazemos desonrá-lo com essas mesmas coisas. O interessante é que Deus se manifestava com a sua presença poderosa no jardim todos os dias, como está escrito aqui. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. Fica subentendido que era todos os dias, que era uma coisa habitual, que não era uma coisa nova. Isso aqui nós chamamos na teologia de teofania, que é a manifestação da presença de Deus. O homem teve medo da presença de Deus. Adão e Eva sentiram medo da presença de Deus e fugiram. E hoje não é diferente. O pecado ele provoca esse medo na presença de Deus, mas a santidade, a vida de Cristo provoca segurança. O homem hoje tem medo do inferno, porque sabe que está condenado sem Cristo. E, como diz um pregador da palavra de Deus, onde fica o inferno? O inferno fica no fim de uma vida sem Cristo. Onde fica o céu? O céu fica no fim de uma vida com Cristo. E fica no início, né? Porque o céu começa aqui. Nós desfrutamos dele agora e desfrutaremos durante toda a eternidade. Então,
Se aqueles que pecam têm medo da presença de Deus, se aqueles que pecam têm medo e fogem do Senhor, e nós vemos isso através da doutrina do inferno, quando as pessoas ouvem falar sobre inferno, os cristãos não sentem medo do inferno, porque sabem que estão seguros com Cristo. Aqueles que pecam sentem medo do juízo final, porque sabem que serão condenados no tribunal do Senhor. Os cristãos não sentem esse medo, porque, embora pequem, eles sabem que estão seguros na presença de Cristo, porque nenhuma condenação há para a igreja de Cristo, para aqueles que estão na presença do Senhor. Aqueles que pecam, os homens que fogem da presença de Deus, têm medo da segunda vinda de Jesus. E todas essas coisas que provocam medo no homem pecador perdido, elas servem de conforto e de alegria para aquele que vive na presença do Senhor. E a terceira consequência que acompanhou a desobediência de Adão e Eva se chama desculpas. E é isso que nós vemos nos versos 12 e 13. Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Aqui nós vemos Adão, em primeiro lugar, ao invés de confessar o seu pecado, ele foge da sinceridade e do arrependimento e encobre a sua transgressão com o seu fingimento. E então ele joga a culpa em Deus, porque Deus lhe deu uma esposa. E em segundo lugar, ele joga a culpa na mulher, porque a mulher lhe deu do fruto e ele comeu. O homem dá desculpas de tudo. E depois nós vemos Eva, em terceiro lugar, dizendo que fez isso porque a serpente lhe enganou. Então são desculpas. O homem perdido, ele vive com desculpas. Então eu dou desculpas sobre tudo. Nós vemos, por exemplo, os desigrejados. Eles dão desculpas porque não congregam, porque não gostam de ir na igreja, porque não gostam do culto público. Eles dão desculpas que nenhuma igreja é perfeita, e é claro que não. Que os pastores são falhos, e é claro que são. Que os pregadores erram, e é claro que erram. Nenhuma igreja é boa o suficiente para eles, porque parece que eles que são perfeitos demais para uma igreja que é visível e imperfeita. Nós vemos maridos e mulheres que dão desculpas e não servem a Deus por causa do próprio cônjuge. Ah, eu não vou à igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia por causa da minha esposa. Ah, os pais que dão desculpas que não fazem o que é certo por causa dos filhos. Os filhos que dizem que não honram a Deus por causa do testemunho dos pais. Então, o ser humano vive de dar desculpas. Isso começou no princípio e vai até o final. Viver no pecado não é uma coisa boa. E a única forma de sair de uma vida de pecado é ser regenerado por Deus, é ser regenerado pelo Espírito Santo através da obra na cruz do Calvário. Era essa a palavra que eu queria compartilhar convosco. Os resultados imediatos da queda do homem. Que Deus vos abençoe, que nós reflitamos sobre a nossa vida e que vivamos sempre na vida de Cristo, em santidade com o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima, em nome de Jesus.